Muito bem, vamos à nossa reflexão. Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, verso 4 em diante. Abra sua Bíblia lá. Esse é um texto bem interessante. Espero trazer as riquezas desse texto. É um texto narrativo, né? Lembra disso? O texto narrativo dá um trabalho maior. Para mim é o mais difícil de pregar da Bíblia. Mas porque a gente tem que construir a cena, tá bom? Eu estou pegando uma cena da cena. Bom, enfim. Vamos olhar o que esse texto narrativo traz para nós, tá? Números 21, verso 4 diz assim: Então partiram de Monte-Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Eita! Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedir a graça do nosso bom Deus sobre nós. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Rogamos que ela faça os efeitos transformadores na vida da tua igreja. Alimenta-nos, desafia-nos e conduz-nos para mais perto de ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O plano de Deus com a abolição da escravidão. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. O plano de Deus com a abolição da escravidão. Eu vou ler um trecho que fala, você deve conhecer, mas se não conhecer eu vou ler e vou explicar. Hoje eu tive um sonho. Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravo e os filhos dos descendentes dos donos de escravo poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Essa é a nossa esperança. Esta é a fé que regressarei para o sul. Com esta fé nós poderemos cortar da montanha do desespero uma pedra da esperança. Este é meu sonho. Você deve saber que essa, obviamente, são as palavras de Martin Luther King, falando no seu discurso em Washington, em uma marcha de mais de 250 mil pessoas. Logo depois foi conquistado aos negros, ou dado aos negros, a lei dos direitos civis e depois do direito ao voto. No Brasil, nós faremos, em maio, 132 anos desde que foi assinada a Lei Áurea, abolindo a escravatura no Brasil. Só para a gente ter uma noção do resumo das datas referentes a nós, é bem interessante olhar essas datas. Até a libertação dos escravos, 1815, Tratado Anglo-Português, na qual Portugal concorda em restringir o tráfico ao sul do Equador, chegando perto. 1826, grava essa data, Brasil se compromete em acabar com o tráfico dentro de 3 anos. 1831,
Tentativa de proibição do tráfico do Brasil sobre opressão da Inglaterra. 1838, abolição da escravidão nas colônias inglesas. 1843, os ingleses são proibidos de comprar e vender escravos em qualquer parte do mundo. 1845, a Inglaterra aprova o Bill Aberdeen, que dá à Inglaterra o poder de apreender os navios negreiros destinados ao Brasil. 1850, é aprovada sob pressão inglesa a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro no Brasil, mas em 1826 era para 3 anos estar terminado. Nós estamos aqui em 1865. A escravidão é abolida nos Estados Unidos, 13ª emenda. 69, Manifesto Liberal, que propõe a emancipação gradual dos escravos no Brasil. Tinha que vir essa palavra, né? Emancipação gradual dos escravos no Brasil, vai vendo. 1871, Lei do Ventre Livre, ou do Rio Branco. 1885, dos sexagenários. E, finalmente, 1888, a Lei Áurea. Ufa! Que era para ter sido aprovada 3 anos depois de 1826, seria 1829, foi aprovada em 1888. Bastante tempo. Muito bem. Esses são tentativas de demonstração. Acho que todos nós temos um sonho, não é só lá nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, a despeito da demora, da escravidão ser abolida e todos nós podermos viver os efeitos maravilhosos da liberdade. Pois é, a gente vê essa luta aí que todos temos, nem vou dizer o que o pessoal está aprovando aí, ou colocando em pauta, né, nesse momento de isolamento, vai vendo, né? Mas, enfim, a tentativa de a gente experimentar, depois de tanto tempo assinada, uma lei que daria, entre aspas, a liberdade do Brasil. Eita, liberdade difícil de conquistar, né? Não há dúvida de que lá fora as pessoas têm um sonho, aqui no Brasil tem. Deus, muito antes disso, ele tem um plano. Um plano com a abolição da escravidão. E parte desse plano se encontra no texto que nós acabamos de ler. Eu gostaria de trazer uma reflexão para cada um de nós a respeito disso. Obviamente, um dos planos de Deus com a abolição da escravidão é que, sem murmuração, o seu povo experimente mais rapidamente as bênçãos da terra prometida. Eu vou repetir. Sem murmuração, o seu povo experimente mais rapidamente as bênçãos da terra prometida. Diz o verso 4, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Todos nós sabemos que do Egito até Canaã, beira aí o trecho de alguns quilômetros, que com certeza eles, dada a quantidade de pessoas, indo numa velocidade baixa, ali estourando ali 1 ano eles faziam. Certamente era para fazer em menos, mas eu estou já colocando a data para cima para não ter problema. Acontece que eles fizeram em 40 anos, de um trecho que estourando aí 1 ano dava para fazer. E tudo isso porque, na verdade, o povo murmurava. E a murmuração é um problema. A murmuração certamente é uma reação errada ao sofrimento e, para aqueles que a exercem, pode fazer com que haja um adiamento de experimentar os prazeres e tudo aquilo que é possível ser experimentado na Terra Prometida. Num certo sentido, e é num certo sentido, tá? Deus, ele procrastina as bênçãos para a vida do ser humano, obviamente, em função do próprio pecado do ser humano. Então, o procrastinador somos nós, não é ele, né? Eu estou só usando aqui uma figura uma metáfora. Se a gente prestar atenção, o próprio irmão, né? Lá no Novo Testamento, Tiago fala que a gente não tem determinadas coisas porque nós não pedimos. Dá para você imaginar a gente chegar no céu, Deus, por que você não me deu? E Deus perguntar, por que você não pediu? Né? Nossa, a vida de oração é péssima. Então, a falta da vida de oração pode fazer com que a gente deixe de experimentar coisas que já estavam reservadas para a vida dos filhos de Deus. Mas mais do que isso, ele diz assim, vocês não têm
porque aquilo que vocês pedem para esbanjar nos vossos prazeres e pecados. Então vocês lutam, vivem fazer guerra, parece criança birrenta, eu quero ter, não tem, então eu brigo, mato, roubo e assim vai. Né? Então ele está dizendo, não tem. Eu não tenho porque pede mal, pede coisas que refletem só um coração que anda longe de Deus. Então, de cara, a gente pode perceber que se não fosse a murmuração, eles certamente teriam reduzida a sua jornada e, com certeza, muito mais rapidamente, eles teriam experimentado as bênçãos que Deus já havia preparado para a vida de cada um deles, para aquele momento histórico, naquele lugar. Então, significa dizer que a murmuração é um impeditivo, é uma muralha. A murmuração faz com que, sabe aquela coisa que a gente fala que quanto mais eu corro do dinheiro, mais o dinheiro corre de mim? E você vai correndo atrás do dinheiro, o dinheiro vai correndo de você, e quanto mais você corre, mais ele corre, e parece que a gente nunca alcança. Quanto mais murmura, mais a bênção foge da vida do povo de Deus. Significa que é para ficar calado? Não, significa que é para não murmurar, é simples assim. Significa que é para evitar falar demais. Significa que a gente tem que ter cuidado de falar daquilo que a gente não entende. Significa que a gente tem que ter muita cautela. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Pior do que isso, se fosse só dar bom dia a cavalo, estava ótimo. O problema é que quem fala demais acaba não tendo acesso àquilo que lhe seria seu, que está destinado a ser seu, mas que não vai ser nosso de qualquer jeito e de qualquer maneira. Murmuração, ela é sempre uma tentativa de se colocar no lugar de Deus. A murmuração é um problema tão grande que os camaradas estão reclamando contra Moisés e depois pede para Moisés orar por eles. Ah, Moisés podia dizer, eu oro, não tem problema. Quer dizer que vocês estão falando mal de mim? Beleza, Deus, está mandando serpente, manda escorpião, manda leão, manda fera, acaba com a raça desse povo. Os caras estão falando mal de Moisés, pede para Moisés orar. Nossa, é um negócio... Beleza, não tinha outra pessoa para pedir, eu sei disso. Mas é só para mostrar como a murmuração é um problema. É ruim. A murmuração é falar demais. E aí tem gente que contra a murmuração faz assim, e aí, irmão, tudo bem? Tá tudo certo? Tá, como é que vai a vida? Não é para fazer isso não, irmão. O contrário da murmuração é a não murmuração, não é ficar quieto, não é ficar calado. É só ter cuidado para, sem os fundamentos o suficiente, a gente falar de um plano que Deus tem executado na história. E tem várias facetas desse plano de Deus. Como, por exemplo... Claramente, Jó, Deus aparece a vida dele e diz, vem cá, eu vou falar do mais fácil para o mais difícil. Você sabe das coisas materiais isso, isso e isso? Não. Se você não sabe das coisas materiais, a que você pode ver, como é que você pode saber das coisas imateriais a que você não pode ver? Se você não sabe mais difícil, você quer explicar para mim... Se você não sabe mais fácil, você quer explicar o mais difícil? Não vai acontecer. Então, vira uma murmuração. Se não sabe do plano de Deus, a gente deve humildemente... A gente deve se aquietar aos pés de Deus todos os dias. E dizer, Deus, as coisas aos meus olhos são estranhas. As coisas aos meus olhos poderiam ser diferentes. As coisas, na minha vista, eu estou sendo tentado de achar que eu poderia administrar melhor do que o Senhor. Mas a murmuração é falar de Deus e não falar para Deus. Geralmente esse é o ponto da murmuração. Então, de cara, a murmuração, sem ela, nós experimentaríamos, o povo experimentaria muito mais rapidamente as bênçãos que Deus já havia preparado para eles. Segunda coisa, sem murmuração, o povo também aproveitaria, não só teria acesso mais rapidamente às bênçãos que Deus tinha prometido, mas aproveitaria a sensibilidade de um paladar espiritual renovado. Diz lá ainda no verso 4, porém o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus.
A perda da alegria nas coisas espirituais. Uma delas, certamente, é tirar o paladar, o sabor que as coisas espirituais têm. Na verdade, de que coisas espirituais esse povo teve até então? Várias. Eu vou citar algumas delas. O povo havia experimentado vários milagres até então. Era só eles saborearem os milagres já feitos e tudo aquilo que eles apontavam que provavelmente ainda no tempo histórico deles aconteceria. Mas dá uma olhada só no que esse povo experimentou e que a murmuração fez com que eles perdessem o paladar. Eles tiveram o milagre da libertação com as 10 pragas, tiveram o milagre da passagem pelo Mar Vermelho, a pé enxuto, o milagre do cuidado do povo com o próprio povo, através da lei da restituição, milagre da presença protetora e visível de Deus, onde há numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, de noite havia aparência de fogo. Está lá em Números capítulo 9. Nós estamos em Números capítulo 21. Beleza? Não só isso, mas também tiveram as necessidades sociais plenamente satisfeitas. Milagre do atendimento personalizado através dos anciãos, quando diz assim: então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. Aí disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Todas as necessidades sociais foram atendidas. As necessidades pessoais plenamente atendidas. Milagre da satisfação alimentícia, que é um problema nos nossos dias, mas sempre foi um problema no povo de Deus. Santificai-vos, diz o Senhor, porque amanhã comereis carne. Não é um dia de carne, nem 2 dias, nem 5, nem 10 e nem 20. Vocês vão comer um mês inteiro de carne, até sair pelos narizes. Vocês vão se enfastiar de carne. Números 11, nós estamos em número 21. Milagre do meio para ter acesso ao perdão de pecados por ignorância. Está lá em Números 15. Será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho por holocausto de aroma agradável ao Senhor? Milagre da água abundante no deserto, está lá em Números 20, nós estamos em número 21. Os benefícios dados a ex-escravos foram os seguintes. Agora eu vou colocar aqui e organizar, né? A vitória de uma guerra sem luta e sem perder nenhuma pessoa. Eu não me lembro de nenhuma guerra que vai nessas proporções que tenha acontecido historicamente. Sempre nas guerras existem baixas, quer de morte, feridos, desaparecidos, assim por diante. Na guerra do Vietnã, vietnamitas, quase 4 milhões. Cambojanos, 500 mil. Os americanos, 58 mil soldados, 300 mil feridos, 1.600 e pouco desaparecidos. É gente para danado. Guerra do Iraque. As estimativas são, em quase 10 anos, aproximadamente uma variação chegando ao número de 600 mil fatalidades. Quantas pessoas morreram na briga contra o Egito do povo hebreu? Ninguém. O milagre não só do benefício que eles tiveram, só para você ter uma noção, o túnel do Canal da Mancha atravessa por baixo do mar entre Londres e a Inglaterra. São mais de 500 quilômetros de comprimento, uma obra que custou aproximadamente 9 bilhões de libras esterlinas. É muito dinheiro. Demorou 8 anos.
a Margaret Thatcher com um camarada francês, assinou o contrato em janeiro de 86. A obra foi inaugurada em 94, com aproximadamente 20 a 30 metros de profundidade. A obra feita para eles atravessarem o Mar Vermelho durou, sei lá, aproximadamente 2 minutos e meio. Quanto é que custou? 0. Quantos impostos tiveram que pagar? 0. Impressionante. A lei da restituição para ex-escravos, valorização pessoal. Tiveram um conforto quando saíram da escravidão, tiveram um plano de saúde, de segurança familiar. Plano de saúde é caro, plano de segurança familiar, acho que poucos de nós têm. Mas os camaradas tinham. Na verdade, o plano de segurança era literalmente Deus indo todos os dias e ninguém queria mexer com aquele povo. Respondeu a Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeram subir este povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores da terra. O bafafá comeu solto. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante dele numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. Está lá em Números 14, o plano de segurança familiar 24 horas por dia. Na verdade, a questão é que eles saíram de desprezados a completamente protegidos. Diz o texto que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Eu vou repetir, nunca se apartou deles. Sabe aquela estratégiazinha de o leão tirar uma ovelhinha para o lado, assim, vai lá e come? Não tem esse negócio. Deus é 24 horas por dia. A Bíblia até chama a igreja como a menina dos olhos de Deus, para dar uma demonstração que Deus age em torno da sua igreja 24 horas por dia. Então eles saíram de escravos a protegidos, completamente protegidos, todos os membros da família, e totalmente protegidos 24 horas por dia. Rapaz, é um plano de segurança caríssimo. Não custou para eles absolutamente nada. Aumento imediato do contingente da ordem dos advogados da época para atender mais rapidamente as necessidades sociais do povo. Quanto que eles pagaram? Nada. As custas eram de Deus. O que mais? Absolvição por aquilo que eles haviam feito de errado, que nem sequer eles tinham consciência de ter feito errado. E o poço artesiano. Quanto que a gente custa para cavar um poço artesiano? Sei lá, eu não fiz a média aqui, mas eu estou chutando aí, eu não sei como é que está em dinheiro de hoje, mas eu tinha feito uma consulta há um tempo atrás, era 20 mil reais, 30 mil, para cavar o poço artesiano. Você sabe muito bem disso, que você paga para cavar. Se tiver água bem, se não tiver, você paga do mesmo jeito. Então você não paga para ter água, você paga para cavar. E aí você ora a Deus para dar certo lá e ter água onde você manda cavar, porque senão está enrolado. A pergunta é, quanto de esforço eles fizeram para cavar um poço artesiano no deserto para sair água para todo mundo? 0. A gente sabe que paga para cavar o poço, depois paga para ter direito àquela água do poço, porque a gente tem que pagar. Quanto que eles pagaram para fazer uso daquela água? Nada. Quanto que eles gastaram para ter água? Nada. 0. Nossa, é o sonho de consumo, né? Aí o governo tenta colocar água de graça para todo mundo, luz de graça para todo mundo, os caras não pagavam nada. Pois é, Deus não precisa fazer nada disso para agradar a vida de cada um de nós. Mas certamente Ele concede esses benefícios para que o povo desfrute dessa nova vida. O grande problema é que a murmuração fez com que o povo demonstrasse o reflexo existente no coração de cada um deles, de que eles não sentiam gosto pelo prazer, não sentiam gosto pelas coisas espirituais. Se tinham, um dia perderam. Eu me lembro de Jonas, camarada que, você se lembra disso, ele não plantou a planta morreu, e ele fica absolutamente irado. Deus pergunta para ele, é razoável essa tua ira? E é engraçado que, cara, você não plantou,
não teve trabalho de cavar, não cuidou, ela cresceu de uma maneira absolutamente, estrondosamente rápida, ela morreu, você não fez nada, não gastou nada e está reclamando de quê? Rapaz, Jonas é uma demonstração. O que mais me surpreende não é Jonas não ter gasto absolutamente nada, não gastou para escolher a muda, não gastou para arriscar naquela muda de colocar várias plantas e 10 dela das 20 vingar e outras 10 ele perder. Ela cresce assombrosamente rápido, ela morre. Ele não tem esforço nenhum, gasto nenhum, e ele reclama. E Deus aparece a ele e diz assim: é razoável a tua ira? Você não fez nada. E Jonas diz: até a morte é razoável a minha ira. É óbvio que Deus não está se referindo só à planta. Ele diz: se com a planta você está irado, eu não posso estar preocupado com a vida de um monte de pessoas. Faz sentido você estar irado desse jeito por causa de uma planta que você não fez absolutamente nada? E ele diz: é razoável até morrer. Normalmente é assim. Murmurador é aquele que não trabalha, murmurador é aquele que não se esforça, murmurador é aquele que não teve gasto nenhum, murmurador é aquele que não faz absolutamente nada, murmurador é aquele que só tem o uso e o benefício da história toda, e no final das contas você pergunta para ele e ele se acha na pessoa a tal ponto de dizer para Deus que aquilo que era totalmente injustificável era absolutamente razoável. A murmuração, então, é um reflexo de que se um dia nós perdemos o nosso prazer pelas coisas espirituais faz muito tempo. Não é à toa que Paulo faz menção no Novo Testamento, e eu oro cada vez mais para que as pessoas possam amar a Deus mais e mais, para que elas possam experimentar, o termo ali é esse, elas possam experimentar, ter valor no gosto das coisas, sentirem quão bom é andar na presença de Deus, e não o contrário daquilo que o próprio Deus diz no Antigo Testamento: o povo vai aprender quão amargo é não temer o meu nome. Na verdade, sabe quando você vai fazer comida? Você pode fazer a melhor comida da face da terra, está todo mundo aí cozinhando em épocas em que nós vivemos, até quem não cozinhava está experimentando e se lançando nessas aventuras, e você sabe que quando nós estamos gripados, né, com o nariz completamente entupido, a gente pode colocar sal, sem sal, a comida não tem sabor nenhum. Na verdade, pode ser a comida mais saborosa da face da terra, para aqueles que estão doentes, ela não tem sabor nenhum. Esse é o ponto. Às vezes o problema não está na comida dada por Deus. O problema não está na variedade das coisas que Deus faz em favor da vida do seu povo. O problema é que a doença é tão grande que a gente perdeu o nosso paladar. E a murmuração é um reflexo de demonstração que se tem comida chegando, a gente já não está experimentando mais nada, a gente já não está sentindo gosto de mais nada. Eu me lembro, nas minhas andanças por aí, uma das cirurgias que eu fiz várias, involuntariamente, mas fiz. Involuntariamente porque não é frescura, né? Era obrigado a fazer. E numa dessas que eu fiz, eu me lembro de ter feito esses jejuns que a gente tem que fazer, né? E eu falava assim, a pessoa me perguntava: você está bem? Eu quero água. Mas está tudo bem, eu quero água, né? Eu queria água primeiro, beleza. Depois da água, eu queria comer, eu estava com fome. Ele dizia assim: pode comer bolachinha de água e sal e gelatina. Rapaz, se tem um cara, sabe aqueles sommelier, aqueles outros camaradas para experimentar café, se tinha um cara para dizer quais eram os ingredientes da bolacha de água e sal, era eu. Você podia falar para mim que eu dizia tudo que tinha na bolacha de água e sal. Nunca comi uma comida mais gostosa na face da terra do que bolacha de água e sal e gelatina. Quando a gente passa um determinado jejum, quando a gente fica se descontaminando, aí o nosso paladar volta, e aí a gente começa a experimentar o verdadeiro sabor das coisas. Sabe aquela ideia de que quando barriga está cheia, goiaba tem bicho? Exatamente. Deus vai mandando, Deus vai sustentando, Deus vai abençoando, Deus vai dando graça, fazendo um monte de benefícios ao povo de Israel já naquele momento. E aí o que é que Deus diz?
Lá na história Deus diz, olha, eu estou falando, vocês não estão me ouvindo, eu estou falando, vocês não estão me ouvindo, haverá um dia em que eu vou deixar o povo com escassez, com fome da palavra de Deus. Talvez por isso a gente não conheça o significado da expressão dita por Jesus Cristo aos seus discípulos. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem, que a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, de comer, de se alimentar, de se deleitar, de ter prazer, de trazer satisfação. Não é um tipo de religião de sofrimento, um tipo de religião de autoflagelo, um tipo de religião de automutilação, de quanto pior, melhor, quanto mais desgraçado, mais agraciado. Essa é uma heresia que já foi condenada na própria Bíblia. Os nicolaítas. Quanto mais desgraçado, melhor. Nós não somos assim. Nós também não somos da igreja dos prazeres, onde tudo é um prazer, tudo é uma satisfação. Nós não nos guiamos por isso, mas nós não negamos a realidade do valor e do sabor que as coisas espirituais têm para aqueles que já foram vivificados em Cristo Jesus ao experimentarem cada uma destas coisas, por menores que elas sejam. A murmuração faz com que a gente acabe procrastinando o tempo de experimentar mais rapidamente as bênçãos da terra prometida, mas também ela faz com que a gente não se aproveite de um paladar espiritualmente renovado, ou sem murmuração, a gente aproveitaria a sensibilidade de um paladar espiritual renovado. Então, se a gente não sente, talvez um dos critérios ou um dos diagnósticos, uma das causas, seja a murmuração. Reveja de novo, se me permita a redundância. Reveja novamente, reveja outra vez. Se quiser, reveja, repense, reolhe, cuidado. A murmuração torna as bênçãos de Deus mais longe. A murmuração torna as bênçãos de Deus atuais insossas e sem graça. Não porque elas o sejam, mas porque o problema está em nós, que não conseguimos experimentar a bênção e a alegria de cada uma das coisas que Deus tem cedido ao seu povo. Mas, sem murmuração, a gente não aprende aquilo que outros têm para nos ensinar. Não só a gente não experimenta mais rapidamente as bênçãos da terra prometida, não só a gente acaba sendo insensível ao paladar espiritualmente renovado, mas a gente acaba não aprendendo aquilo que outros têm a nos ensinar. Porque no verso 5, o povo falou contra Deus e contra Moisés. A grande pergunta é: quem era Moisés antes de Moisés ser Moisés? Quem era Moisés, meus irmãos? Bom, a Bíblia diz que ele teve poder para testificar aos seus e a Faraó que ele estivera com Deus. Camarada que leva aqueles sinais da cobra, da mão mirrada, do rio se transformando em sangue e assim por diante. Capacidade para saber o que falar, porque Deus daria tranquilidade à vida de Moisés de ser porta-voz da sua voz. Ele tinha uma companhia que era Arão, já vou falar de Arão, o levita, seu irmão, para falar em nome dele. A garantia de que o seu porta-voz falaria de maneira adequada, porque esse é sempre um problema, a gente ter alguém que fala em nosso nome, alguém pode ir lá e falar coisa que a gente disse como se a gente tivesse dito, mas na verdade sem a gente ter dito, e aí isso vira um problema, tá? Então ele tinha a garantia de ter um porta-voz que fosse decente. A Bíblia chama lá em Êxodo 14 a vida de Arão como um camarada que falava fluentemente. Ora, presta bem atenção, se Arão ia falar fielmente as palavras de Deus em nome de Moisés, como porta-voz de Moisés a Faraó, se Moisés era pesado de língua e Arão falava fluentemente, por que Deus, em vez de chamar Moisés, ele não chamou Arão logo? Parece que Arão era um T na extensão, colocado onde um monte de coisa a gente vai colocando. Joga fora, isso aqui não precisa.
Percebe? Era desnecessário, humanamente falando. Humanamente falando. Porque a grande questão é, Moisés tinha aquilo que Arão e nem o povo tinha. Por isso que Deus chama Moisés e não chama Arão. O problema é que na murmuração, o povo não aprendeu aquilo que Moisés tinha para passar. A pergunta é, o que Moisés tinha? A resposta é, Moisés, a Bíblia diz que era o mais manso de toda a terra, em Números 12, mais manso de toda a terra, no lugar onde certamente lhe era exigido perder a paciência em qualquer momento. O mais manso de toda a terra. Moisés era diferente da vida de Arão, porque Arão sofreu uma manipulação coletiva, quando o povo pressionou ele para poder fazer aquele bezerro de ouro. Mas por que o povo não pediu para Moisés fazer um bezerro de ouro? Quando Moisés estava lá, mas já tinha aquilo no coração do povo, por que eles não pediram para Moisés? Porque eles sabiam que Moisés não ia deixar. Mas também, Arão e Miriam começam a falar, né, a Miriam fala, fica leprosa, e Arão ouve a vida da sua irmã falando contra a vida de Moisés e não repreende a vida de Miriam. Então, na verdade, Arão cedeu à pressão do povo, Arão cedeu à pressão da vida de Miriam, mas também ele sequer foi orar pela vida de seus filhos, Nadab e Eliú. Quando seus filhos acendem fogo estranho diante de Deus, Deus diz, eu vou matar todo mundo e eu não mandei fazer isso. E diz o texto que Moisés manda um camarada rapidamente para poder, vai lá e resolve essa parada e leva alguma coisa para poder oferecer sacrifício. Na verdade, diz a Bíblia que Arão se calou. Mas ele não era fluente, não era o camarada que poderia falar tranquilamente, e por isso que ele era porta-voz da vida de Moisés. Por que ele não intercede? Tudo bem não interceder pela vida do povo, tudo bem não interceder pela vida de Miriam, mas não interceder pela vida de seus filhos. Porque Moisés tinha alguma coisa que Arão não tinha. Por isso que quando Moisés chega e está aquela balbúrdia lá, quem que mandou fazer? O povo, eu vou ferir um monte de gente, Deus insatisfeito feriu todo o povo de Israel, mas Moisés foi lá e acabou com aquilo lá. Está errado esse negócio coletivo. Com a vida de Miriam, Deus foi lá, ele ia matar a vida de Miriam, ele ainda intercede pela vida de Miriam, mas ele não aceita aquilo que Miriam faz. Com a vida de a sua família. Rapaz, é impressionante a falta de capacidade que Arão tinha sobre a menor pressão, quer seja ela de um grupo grande ou de um grupo pequeno, ele sempre cedia a essa pressão. Mas a Bíblia diz que Moisés era um homem que estava próximo de Deus, que Deus chama, eu falo face a face como quem fala com um amigo, e ele diz, então deixa eu ver uma parte do Senhor para ver a sua glória. Moisés não só fez isso, como ele diz, ousado que era, perdoa-lhe o pecado do povo e risco o meu nome do livro da vida, se isso for fazer com que alguns dos meus patrícios andem na tua presença e não seja arriscado o livro da vida. O único que eu vejo pensar um pouco a esse respeito foi a vida de Paulo, quando ele disse, se possível, eu daria a minha vida em lugar dos outros. Mas ninguém diz isso, só Moisés na Bíblia. Pode riscar meu nome e bota dos caras no meu lugar. Eu falei, eu falar isso? Vai que Deus aceita e diz, amém. Já que é você que está pedindo, Geraldo, então em nome do Geraldo, o Geraldo para o inferno e todo mundo para o céu. Já pensou? Não, eles estão fazendo? Pois é, Deus, é uma pena, né? Que pena que eles estão fazendo, né? Não mandei fazer, então tá errado, mata todo mundo. Só vejo Moisés fazer isso. Ninguém mais faz uma situação como essa. Moisés, diz a Bíblia, torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés falando com Deus. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao povo. Eu sei que o arrependimento de Deus não é um arrependimento humano, eu sei disso. Mas essa moral para chegar para Deus e falar isso, eu só vi Moisés falando, ninguém mais.
porque Moisés tinha intimidade com Deus, tinha proximidade com ele. Ele podia falar essas coisas. O que significa, o que eu quero demonstrar para vocês e para nós, é que Moisés tinha um caráter absolutamente singular. Moisés era um cara onde, eu já disse isso, todos os livros do Antigo Testamento citam Moisés. Eles foram escritos sobre os auspícios de Moisés. Não é à toa que ele está lá no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração, representando o Pentateuco e Elias representando os profetas. O que significa dizer que Moisés tinha muito por contribuir. O camarada que teve 40 anos da sua primeira educação nos egípcios, e Atos, capítulo 7, verso 20 em diante, fala que Moisés era hábil em toda a arte e ciência dos egípcios. Ele era o primeiro aluno da Universidade do Egito. Mas não só isso, quando ele vai pastorear, ele demonstra que existia um caráter absolutamente singular, que foi construído com o tempo, mas que era absolutamente singular e que você não encontrava o que se encontrou na vida de Moisés, na vida de outras pessoas. Nem de Arão, nem de Miriam, nem ninguém do povo. Por isso que Moisés era Moisés. Um homem de intimidade, um homem de paciência, um homem de inteligência, um homem com todas as características de um bom líder. Entretanto, diz o texto que o povo se impacientou no caminho. Verso 5, fala contra Deus e contra Moisés. O que significa que a murmuração faz com que a gente crie um bloqueio ou um muro e acabe tornando cada vez mais distante as bênçãos que Deus tem preparado para eles experimentarem naquele momento, historicamente. Não são só as bênçãos celestiais no céu, mas as bênçãos celestiais na terra. Ficou mais longe do povo experimentar aquilo. Eles perderam o sabor das coisas espirituais, a comida ficou insossa, as bênçãos de Deus ficaram sem graça, andar na presença de Deus perdeu aquela alegria e satisfação. Davi mesmo fala isso, restitui-me a alegria da salvação. Quando a gente está fazendo alguma coisa que leva a gente para longe, especialmente a murmuração, isso faz com que a gente perca o sabor. Mas não só as bênçãos de Deus e o sabor são afetados, mas a gente acaba não aprendendo com pessoas singulares, as quais durante anos Deus trabalhou na vida de cada uma delas, e elas têm grandes coisas a contribuírem com o nosso crescimento espiritual, como Moisés tinha para contribuir com o crescimento espiritual do povo. Porque Moisés tinha aquilo que Arão não tinha, Moisés tinha aquilo que Miriam não tinha, Moisés tinha aquilo que você não se encontrava no meio do povo de Israel. Moisés era uma pessoa singular, mas pelo fato da murmuração ser algo constante, presente e existente, eles não conseguiram aprender nem aquilo que Moisés tinha para oferecer. Então, às vezes, o problema não são as bênçãos de Deus se manifestar, às vezes o problema é literalmente a falta de saúde espiritual para experimentar da bênção de Deus, mas também, às vezes, os problemas não são os meios que Deus coloca à nossa disposição, porque Deus colocou o melhor meio que ele tinha, que foi Moisés, que ele trabalhou durante muitos anos, que era hábil em toda a arte e ciência dos egípcios, para poder abençoar a vida do povo de Israel. E depois dos 40 primeiros anos que Moisés ficou aprendendo da arte e ciência dos egípcios, os segundos 40 anos ele ficou aprendendo da arte e ciência espirituais. Eu já disse isso a vocês, mas como eu estou aqui eu vou falar que era literalmente Moisés, José do Egito, quando ele foi apresentar a vida da sua família para Faraó, ele disse para a vida da sua família: não digam que vocês são pastores de ovelha, porque ser pastor de ovelha para os egípcios é uma abominação.
Então Moisés ouviu 40 anos da primeira, ainda, apesar de ser hábil em toda a arte e ciência dos egípcios, ser pastor de ovelha não presta, ser pastor de ovelha não presta, ser pastor de ovelha não presta. Se ele fosse ali ser o redentor, na hora que Deus dissesse assim, Moisés, sai daí que eu vou mandar matar todo mundo, ele diz, manda matar porque eu já perdi a paciência. Ai, o povo tinha morrido todo mundo, irmãos. Miriam tinha morrido, Arão já tinha ido para a fita, já era. Mas, quando Deus aparece em Êxodo, diz que morre a vida do faraó que conhecia José, e aí Deus levanta um faraó que não conhecia José, começa a futucar a vida do povo de Israel, e aonde é que está Moisés? Diz lá no texto de Êxodo, apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro. Os 40 primeiros anos ele ficou aprendendo uma coisa que era necessária, mas que ainda faltava algo mais espiritual. Ouvindo que ser pastor de ovelha não presta. No segundo 40 anos de vida, ele ficou aprendendo na prática o valor de ser um pastor de ovelha. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante 80 anos Deus construiu em Moisés um caráter totalmente inigualável. Um homem absolutamente singular. E coloca alguém com um caráter como esse. A gente vê tantos escândalos no meio da liderança do povo de Deus e fala, Deus, se o Senhor levantasse alguém que tivesse caráter, que fosse macho, transparente, que não tivesse dificuldade. Deus levantou Moisés. E a gente fica, Deus, se o Senhor levantasse alguém que fosse inteligente, sábio, que soubesse as coisas. Deus levantou Moisés. Um camarada inteligente e um camarada de caráter. E um camarada crente. É difícil você ver essas três coisas na mesma pessoa. Deus levanta o melhor meio que ele mesmo trabalhou para construir na vida de Moisés, para abençoar a vida do povo de Israel. Ele não tem nada a ver com peixe. Ele não pediu para ser líder, ele não pediu para conduzir daquela forma, ele não deu e ele não foi a origem dos milagres, Deus abençoando insistentemente a vida do seu povo, e aí o povo vai falar mal contra Deus e contra Moisés. Este camarada de caráter inigualável, este camarada de inteligência inigualável, e que por causa da murmuração, perdendo o sabor das coisas espirituais, eles não viam valor na vida de Moisés. A murmuração faz isso. Faz com que eu e você percamos os melhores meios que Deus coloca ao nosso alcance, que Deus coloca exclusivamente para nos abençoar, a gente perde a bênção. A murmuração faz isso, irmão. A murmuração faz com que a gente não aprenda aquilo que os outros têm para nos ensinar. Ou se você quer de outra forma, sem a murmuração, a gente aprende aquilo que Deus abençoa através da vida de outras pessoas. Quer aprender? Para de murmurar. Quer ter gosto pelas coisas espirituais? Para de murmurar. Quer ter acesso mais rápido às bênçãos celestiais? Agora, para de murmurar. Em tempos difíceis. Os tempos difíceis não eliminam a necessidade disso. Para terminar, sem a murmuração, a gente experimenta mais rapidamente as bênçãos de Deus, as bênçãos da terra prometida. Sem a murmuração, a gente aprende a sensibilidade do palatar espiritual renovado. Sem a murmuração, a gente aproveita, né? Sem a murmuração, a gente aprende aquilo que outros têm a nos ensinar. Mas sem a murmuração, a gente percebe a necessidade de um Redentor. Olha que interessante. Diz o texto no verso 6. Preste bem atenção o que o povo vai falar. É até engraçado. Então o Senhor mandou, quando eles reclamam, e o termo vil na Bíblia é alguma coisa ruim. O homem vil, o homem de Belial. Vil lá nos profetas menores, fala de conselheiros vis. Olha só. Vil é a ideia de vileza, maldade, de ruim. A ideia de alguém que quer o nosso mal. A ideia de palavras apodrecidas, superficiais,
que não fazem sentido, que nos distanciam de Deus. E eles dizem assim, nós não aguentamos mais e temos fastio desse pão vil. Olha, rapaz, que nome para dar para o maná, hein? O pão vil. Já pensou? Não é o pão que eles viram, não. Né? Tem nada a ver com o verbo ver, não. É de vileza, irmão. É o pão ruim. Nossa, mano. Podia usar qualquer sobrenome. Podia ter falado assim, só estamos enjoados, dá para mudar o cardápio? Mas pão vil é demais. E o Senhor manda entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e diz, havemos pecado. Mas também depois de morrer tanta gente, né, uma hora tem que cair a ficha. Depois de morrer um monte de gente, vai vendo. Quantas pessoas aproximadamente caíram naquele momento? A Bíblia não diz, mas ela fala em outros relatos. Lá em Números, diz que eles fizeram um registro de que 23 mil pessoas morreram num só dia. O povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas e foram resgatados por Finés, filho de Eleazar. 23 mil num só dia. Então, quando fala que muitos morreram, dá para imaginar que foi muita gente, tá? Quando você olha Davi fazendo um recenseamento errado, Deus dá 3 opções para a vida de Davi. 7 anos de fome, Davi deve ter pensado, aquela história de José lá, 7 anos, acho que não dá muito certo, não quero não, estou fora. Aí ele coloca lá, 3 meses de fuga dos inimigos, também estou fora. Ou se quiser, 3 dias de peste. Deus manda para aquelas pestes, 3 dias de peste. E olha quantas pessoas morreram. Em 3 dias, 70 mil homens mortos. Vai vendo, vai fazendo as contas aí. Não é para somar não, mas só para ver que quando alguma coisa acontece e Deus fica animado, né? Deus vai lá na vida de... Eles estão se prostituindo, né? Deus diz assim, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois eu estava animado no meu zelo com eles. É aqui, na verdade, e não lá atrás que Finéias corre para poder oferecer um sacrifício lá para evitar um problema, ok? Na verdade, lá na frente, diz que o povo morreu e morreram muitos do povo de Israel. Num determinado momento, em 3 dias, morre 70 mil pessoas. Em outro determinado momento, em um dia, morre 23 mil pessoas. Então, quando eles chegam no verso 6 dizendo morreram muitas pessoas, morreu muita gente. Aí o povo finalmente diz assim, nós pecamos. Cara, depois de morrer muita gente, velho, estava na hora de vocês entenderem que alguma coisa não estava certa na sala da justiça. O grande problema é que quantas pessoas precisariam para eles entenderem a necessidade de mudarem o coração? Precisava essa quantidade de pessoas ter morrido? Olha que interessante, qual era... Deus às vezes precisa fazer essas coisas, apertar a mão sobre a vida do seu próprio povo, para que eles entendam a necessidade de um Redentor. Deus mandou levantar uma serpente, uma haste, faz uma serpente abrasadora, e todo que for mordido, mirar, viverá. Não era para ir até ela, não era para tocar, como tem festa aí no Nordeste, tocar num tronco lá, vai acontecer alguma coisa, não precisava fazer nada disso. Era mais ou menos a questão digital, era só olhar que estava resolvido. Fez Moisés, olha o que é que diz o verso 9, fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Mas você não entendeu aqui? Se olhava, irmão. Porque significa que, preste bem atenção, a cura não era tomar injeção, certamente Deus já sabia que ia ter uns marmanjão lá que ia ter medo de agulha, talvez não tivesse agulha fina, ia ser agulha grossa, talvez não precisava sair correndo para poder tocar lá em 24 horas, senão ia morrer, não precisava ter sacrifício, porque às vezes não tinha dinheiro, era olhar. Só olhar aquilo que Deus mandou levantar lá, se olhar, vai viver. Morreu, no verso 6, muitos do povo de Israel. Eu fico imaginando que se morreram, e o povo de Israel sabia disso,
Teve gente que então morreu consciente. Então, você consegue imaginar a cena? A serpente está aqui atrás de mim. E aí eu fui mordido. Deus poderia ter matado aquela serpente, do jeito que ele mandou ir, mandar voltar. Deus poderia ter dado um antídoto, né? Anticorpos, onde a serpente picava não aconteceria absolutamente nada. Deus podia ter dado galochas, bota de couro lá de borracha que viesse até o joelho. Se eles dessem, elas iam morder, ia pegar na bota, não ia acontecer nada. Deus podia ter dado sagacidade para eles, como uma espécie de matrix espiritual. A cobra vinha, eles iam desviando assim, e cobra nenhuma pegava. Deus podia ter feito um monte de coisa com eles, velho. Deus só falou assim, só olha, mas você vai ser mordido, mas olha, para não negar que o veneno está fazendo efeito, para não negar que o veneno leva à morte, para não negar que existe algo de errado no nosso corpo, para não negar que aquilo é fruto do nosso pecado, para não negar que nós é que nos distanciamos, para não negar que na verdade a gente merecia morrer mesmo, para não negar que Deus não providenciou um outro meio, para não negar que eles tiveram acesso, todos eles, do mais pobre até o menos pobre, condições de ter acesso ao meio que Deus levantou. Porque não exigia nenhum sacrifício, apenas o sacrifício de inclinar o pescoço, só assim, ó. Não diz a Bíblia que ninguém tinha torcicolo. Se tivesse torcicolo, mano, ninguém tinha cadeira de giratória, é só virar assim, pronto. Vira o corpo inteiro, não precisava virar o pescoço. Mas muitos morreram. Se mirarem, pois muitos morreram porque nem mirar não miraram. Você consegue imaginar a cena? O cara foi picado, o negócio está aqui atrás. Ele diz, não vou olhar. Quero ver se isso aqui, não vou morrer, eu dou conta. Eu já tenho antídoto, já passei pelo deserto. Você acha que eu vou morrer por uma cobrinha como essa aqui? Eu conheço o antídoto. Você acha que não teve gente aqui que não tomou algum remedinho, não passou um negócio lá, mordeu, cuspiu para ver se saiu o veneno, para ver se não morria? Você acha que teve gente que não aproveitou, tentou todos os meios para fazer com que aquela picada de cobra não levasse ao resultado efetivo que era a morte, mas não olhou. E eu fico imaginando gente mais ou menos assim, perdendo o ar. Vai olhar. Era só virar o pescoço, velho. Isso mostra a tremenda disparate, a tremenda distância. Como a gente ainda fala que Faraó é que tinha um coração duro. Era só olhar, irmão. Estava à nossa disposição. Pois do mesmo jeito que foi levantado lá uma serpente de bronze, a Bíblia diz no Novo Testamento que o Filho do Homem vai ser levantado e aqueles que olharam lá atrás foram sarados. Aqueles que olharem aqui na frente, é só olhar para Jesus Cristo e vai ser sarado. Não precisa fazer caminhada de joelhos, autoflagelo, comprar com dinheiro, algum sacrifício, nada. É só olhar, pois tem muita gente morrendo porque quer. Morrendo porque tem coração duro. Morrendo sendo vítima de gente que vende o evangelho porque não sabe olhar para a cruz do Calvário, que é de graça, comprar sem dinheiro e sem preço. Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Gente que fica tentando, em vez de oferecer galinha preta, fica tentando oferecer algum tipo de sacrifício, como se o alto flagelo pudesse comprar a sua salvação. Não compra, é só olhar para Jesus. Gente que fica andando de um lado para o outro, como se a gente pudesse andar de joelhos em determinadas distâncias, vamos rapar o cabelo agora, como já vi gente fazendo por aí, como se isso pudesse trazer salvação. Não traz, irmãos. Larga a mão de ser teimoso. Larga a mão de ficar tentando tomar algum remédio espiritual sagrado, obscuro, onde ninguém tem acesso, que eu tive uma fórmula que ninguém mais tem, que é absolutamente secreta, e aqueles que tiverem acesso a um conhecimento secreto, depois de muitos anos de esforço, vão chegar até a divindade. A divindade é que veio até nós, não fomos nós que fomos até ela. É o véu que se rasgou de cima a baixo, não fomos nós que rasgamos o véu de baixo para cima, irmãos. Só olha para Jesus, larga a mão de ter coração duro. Larga a mão de ser arrogante, larga a mão de ser parecido com Faraó, larga a mão de ser assim como um monte de pessoas que fica oferecendo consolações vazias, larga a mão de achar como os profetas falavam, cuidado profetas, porque vocês estão falando que é paz, paz quando não há paz, que não olhar para Jesus vai morrer, irmãos. Mas o próprio Jesus disse que aquele que olha para mim, ainda que morra, viverá. Não fui eu que disse, foi Jesus. Então olha para ele, é tão simples.
O problema é que a murmuração faz a gente querer estabelecer a justiça própria e não aceitar aquela que vem de Deus, não aceitar que o véu foi rasgado de cima a baixo, não aceitar que basta olhar. Alguém até já me disse, mas é só isso, mas é muito fácil. Exatamente, o povo não fez nem o que era fácil. E ainda tem gente que acha que a salvação é pelas obras. A murmuração faz a gente não se dar conta que precisa de um redentor. A falta de murmuração faz a gente entender, assim como o povo fez no verso 7. Morreu muita gente e a gente diz, nós pecamos. Quem sabe seja hoje o dia de parar de murmurar e dizer, como o povo diz, pecamos. Deus, nós erramos. Nós matamos Jesus Cristo. Foi nós que levamos ele lá. Não havia necessidade daquela serpente ser levantada se a gente não tivesse pisado na bola e agora estivéssemos experimentando, fruto do nosso erro, o veneno circulando no sangue do nosso corpo espiritual. E aí a gente perde completamente o prazer da vida espiritual, o sabor da vida espiritual, perde as bênçãos materiais, se a murmuração fizer parte da vida de todos nós. Mas se ela não fizer, a gente consegue experimentar as bênçãos da terra prometida de maneira mais rápida. Se não tiver, a gente também consegue aproveitar a sensibilidade de um paladar espiritual que foi renovado. Se a murmuração não tiver, a gente aproveita aquilo que outras pessoas têm para nos ensinar que nós não temos e precisamos aprender. Mas se a murmuração não tiver, a gente vai perceber a necessidade de um Redentor. E aqui é meu desafio, não olhe para mim, olhe para Jesus. Ele é aquele que foi levantado e é Ele quem tem o poder de fazer com que as mordidas do pecado, da serpente que foi dada lá no Éden e que continua correndo nas nossas veias, possam parar de correr. Basta olhar. E a Bíblia diz no final do verso 9, aquele que olhar vai sarar. Teve gente que não olhou e morreu. Teve gente que olhou e sarou. O meu desafio é que você não seja contado entre aqueles que vão morrer. Só olha que você vai sarar. E todos os benefícios advindos de uma vida sem murmuração serão manifestos naqueles que assim agirem dessa forma. Esse é o meu desafio. Cuidado, porque o plano de Deus com a abolição da escravidão é que o povo viva sem murmurar, experimentando as bênçãos da terra prometida, experimentando o paladar espiritual renovado, aquilo que outros têm para nos ensinar, mas mais do que isso, a saúde de uma vida de quem olha para Jesus. Vamos orar? Pedir a bênção dele sobre a vida de cada um de nós. Pai, obrigado pela tua palavra, dá-nos da tua graça, ajuda-nos, ó Deus, a sermos um povo que não murmura. Ajuda-nos a sermos um povo que consegue entender o nosso lugar diante do desdobramento do plano da salvação na nossa história. Ajuda-nos a termos a humildade suficiente para nos colocarmos diante da tua presença, o Senhor que é o governador da história, diante de meandros tão difíceis e complexos, o Senhor sabe o que está fazendo. Todas as suas obras são permeadas da sua santidade. Tenha misericórdia de nós, Deus. Nós não queremos murmurar. E mesmo diante de dificuldades, queremos viver confiantes no Senhor. Na certeza de que, se assim o fizermos, vamos economizar tempo da vida. E quem sabe as bênçãos guardadas do Senhor para nós neste mundo possam ser experimentadas mais rapidamente. Esse paladar que antes era comido, ó Deus, pelo pecado, agora renovado, podemos experimentar o gosto da vida espiritual. Aqueles meios que o Senhor coloca ao nosso redor de pessoas com caráter, com inteligência, agora podemos experimentar, por melhores que sejam esses meios, sem murmurar, a bênção que eles têm para nos dar, porque eles têm aquilo que nós não temos. Mais do que isso, Deus, ajuda-nos a olharmos para Jesus, aquele que pode sarar o efeito danoso
do veneno que circula na veia de muitos de nós. Muito obrigado pela tua palavra. Desafia cada um aqui, Deus, a sermos esse povo confiante no Senhor. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém.